Olá, mortais! Como vocês estão? Hoje eu vim falar sobre um livro que é uma indicação, assim, que vocês me fazem pedidos constantemente, né, sobre livros que falam sobre morte. E hoje eu vim finalmente atender um pouco desses pedidos, né, e trazer um livro que é bem introdutório mesmo. Foi através dele que eu comecei a estudar sobre morte. Então, assim, é algo que eu recomendo sempre para todas as pessoas que querem começar com esses estudos, para começar refletindo um pouco sobre o tema, antes de partir, né, de cabeça para os estudos. Então, o livro é o Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty. Vou falar sobre ele, mas antes eu vou começar com uma citação. A citação diz que olhar diretamente nos olhos da mortalidade não é fácil. Para evitar isso, nós escolhemos continuar vendados no escuro em relação às realidades da morte. No entanto, a ignorância não é uma bênção, é só um tipo mais profundo de pavor. Quando era adolescente gótica, meio subversiva, eu falava por aí que ia morrer com 32 anos. Hoje eu tenho 33. As pessoas ficavam chocadas e eu adorava, né? Lá pelos meus 20 e poucos anos, uma ex-colega de escola, que não me via há muito tempo, conheceu o meu ex-namorado e perguntou pra ele: ela ainda diz por aí que vai morrer com 32? Pode ter sido um caso excepcional e a memória dela seja muito boa. Ou pode ser que o tema, de fato, cause tamanha estranheza que um relato desses fique meio marcado, sabe? De qualquer forma, a morte ainda é sim um tabu e seguimos fechando os olhos para o fato de que vamos morrer. O livro, né, que eu vou falar hoje trata disso, da morte, da necessidade de encarar a morte como um processo natural da vida. Caitlin Doughty é uma jovem de beleza incomum e voz bem profunda que conquistou sucesso no YouTube através de um canal chamado Ask a Mortician. Nesse canal, ela fala sobre o dia a dia desde 2011, eu acho. Ela fala sobre tudo que tem relação com a morte, com a profissão dela, através da experiência que ela adquiriu trabalhando em um crematório em São Francisco, nos Estados Unidos. Ela questiona e busca modificar a forma como a sociedade ocidental, principalmente, lida com a morte, através dos seus vídeos, dos seus livros e da sua organização, que é a The Order of the Good Death. E essa organização visa reunir profissionais da indústria funerária, artistas, filósofos e cidadãos comuns também, para preparar uma sociedade amedrontada, né, sobre a inevitabilidade da morte. Em 2014, ela lançou o livro Smoke Gets in Your Eyes, que é o título original dele em inglês, e aqui no Brasil ele se chama Confissões do Crematório, que foi lançado em 2016 e foi o ano que eu li ele a primeira vez. E nesse livro ela rememora o período em que ela trabalhou no crematório, mas acima de tudo traz um histórico de como essa sociedade ocidental lida com a morte, num trabalho de pesquisa assim, muito bem feito. E ela também advoga sobre a necessidade de se encarar a finitude. Em dado momento na leitura, eu me lembrei de um outro livro chamado A Morte do Pai, do norueguês Karl Ove Knausgaard, em um trecho que fala mais ou menos assim: estamos permanentemente rodeados por objetos e fenômenos do mundo dos mortos. Ainda assim, poucas coisas nos causam mais desconforto do que ver alguém preso a essa condição, ao menos se julgarmos pelos esforços que empreendemos para manter os cadáveres longe dos nossos olhos. Esse trecho poderia ser escrito pela própria Caitlin. Ambos encaram as coisas com um olhar filosófico e meio desalentado, assim, sabe? Mas mais adiante, ele pode resumir bem empregos como o da própria Caitlin através de uma frase que diz o seguinte: uma cidade que não mantenha seus mortos longe dos olhos, que os deixe jazer nas ruas e calçadas, parques e estacionamentos, não é uma cidade, e sim um inferno. Não importa que esse inferno reflita de modo mais realista e profundo nossa conduta. Sabemos que ela é assim, mas nos recusamos a encará-la. Eis o ato coletivo de repressão simbolizado no ocultamento dos nossos mortos. Eu decidi colocar esses dois trechos do Karl Ove Knausgaard porque não apenas eles complementam tudo o que Caitlin diz aqui em Confissões do Crematório, como eles corroboram através dessa visão assim não americanizada, né, a necessidade que temos de falar sobre a morte, de perceber que todo mundo que a gente conhece vai morrer, de perceber que a gente vai morrer
e que um dia o nosso corpo vai ficar feio, vai apodrecer. E mais além, a Caitlin faz um alerta sobre o fato de existir uma indústria funerária que em muitos casos pode se preocupar somente em sugar o dinheiro da família das pessoas, oferecendo muitas vezes opções desnecessárias em um dos momentos mais vulneráveis de todos, que é a perda de alguém querido, né? Decisões sobre cremação, embalsamamento, caixões chiques, lápides pomposas são a última coisa que uma pessoa quer pensar num momento desse. Mas ainda assim, como não se fala sobre isso, a gente meio que perde o tempo do luto e da despedida tomando decisões racionais. Tudo isso enquanto a gente ri das pessoas que aparecem na televisão planejando o próprio funeral. Agora sobre o livro em si. Ele é uma série de crônicas sobre a vida da Caitlin desde o seu primeiro encontro com a morte na infância, a sua obsessão na adolescência, até transformar tudo isso em um modo de subsistência, entrando para a indústria funerária dos Estados Unidos e também se formando em história com ênfase em morte e cultura. As páginas mostram desde seu primeiro dia na casa de cremação, onde trabalhou por vários anos, realizando as mais diversas atividades, desde barbear cadáveres até ir buscá-los no local onde eles morreram ou no hospital. Apesar da autora mencionar coisas da sua vida pessoal, as páginas do livro são um grande questionamento sobre a cultura ocidental contemporânea relacionada com a morte e como ela pode ser prejudicial. No começo eu achei, isso em 2016, tá, gente? Eu achei o tema um pouco mórbido, mas eu percebi que ele não é, né? Ela fala sobre morte com uma dose certa de humor e com a naturalidade de algo que deve ser discutido, debatido e enfrentado sem medo. Ela diz aqui no livro que somos animais glorificados que comem, cagam e estão fadados a morrer. Não somos nada mais do que futuros cadáveres. A edição brasileira foi lançada pela editora Darkside Books em julho de 2016, nesse exemplar muito bonito, né, de capa dura, laterais vermelhas, olha só. O projeto gráfico é muito bonito e condizente com o tema. E a tradução ficou por conta da Regiane Winarski, que é uma querida. E devo destacar não apenas a forma como aquele incorporou as pesquisas no seu texto, mas também aqui tem uma parte extra de notas sobre as fontes que contém 6 páginas de muita informação para o leitor que deseja se aprofundar no tema. Esse livro me fez, inclusive, repensar as minhas escolhas a respeito do meu pós-morte. Até hoje, a decisão que eu tinha... Até hoje não, né? Até aquela época, a decisão que eu tinha tomado era de que os meus órgãos fossem doados e que era para me enterrar o mais brevemente possível, sem funeral. Eu ainda penso em doar os meus órgãos, mas algo no livro da Caitlin me fez questionar essa parte de me enterrar brevemente. Talvez seja melhor para os vivos que vão sentir minha falta poder ficar um tempo comigo, vivendo esses primeiros momentos do luto, antes de me botar numa cova qualquer enquanto tentam digerir toda essa situação, sabe? Eu ainda não sei o que pode ser melhor para eles e sigo refletindo sobre isso. Afinal, a decisão deve ser tomada visando aqueles que ficam, que se importam, que estão vivos. Você já parou para pensar em algum momento sobre tudo isso que eu falei aqui? Me conta aqui nos comentários. Como eu falei, esse é um livro introdutório para você começar a refletir sobre o tema, não necessariamente para começar a estudar, a não ser que você pegue a parte de notas e vá pegar outros livros que vão, né, fazer essa parte mais filosófica ou mais teórica, né? O livro não é um livro teórico, ele é um livro de não ficção, né, meio que de memórias ali, mas ele não deixa de ser importantíssimo. Foi através dele que eu comecei os meus estudos, o meu interesse em transformar o que era apenas um hobby em algo para trabalhar, para trazer para minha prática clínica, para trazer para o Instagram, produção de conteúdo e aqui para o YouTube também, né? Então, eu espero que vocês gostem da indicação, a leitura é muito gostosa. E se você já leu e tem alguma coisa para me dizer, comenta aqui. Vamos conversando, continuando essa conversa, tá bom? Eu vejo vocês do outro lado, então, tchau!